quem tiver, né, quiser parar para fazer pergunta, não tem problema. Tá? Eu até estou usando os mesmos slides que eu usei lá na apresentação para o pessoal, que nós falamos de criação e evolução, tá? Então, vocês sabem que nós temos uma crença, né, Douglas? Temos um Deus que criou tudo com propósito. Mas a teoria da evolução tem outra ideia, né, sobre o universo. Eles acreditam que tudo vem do Big Bang, né, de uma explosão. Toda a matéria do universo em um momento se concentrou num ponto, né, muito, muito pequeno, sei lá, tamanho de uma noz. Imagina toda a matéria do universo se concentrando ali. Então ela superaqueceu e explodiu. E aí formou milhares de subpartículas que são menores que o elétron, que o próton. As partículas fizeram origem a prótons, elétrons e nêutrons, né? E com o tempo isso foi evoluindo até o que nós temos hoje. Mas como é que eles chegaram a essa teoria, pessoal? Nada é de graça, né? Nada vem do ó, e alguém inventou. O pessoal começou a observar as estrelas e as galáxias, as constelações, tá? E viram que conseguiram perceber que elas estavam se afastando. Como é que eles fizeram isso? Porque o que tu vê é um ponto, geralmente um ponto luminoso, né? Eles começaram a pegar o espectro de radiação delas e viram que ia mudando de cor. E lá o Einstein já tinha falado do efeito Doppler, né, da luz, e comentado que tinha quando a fonte emissora, né, de uma onda, isso já é até mais antigo que o Einstein, uma fonte emissora de uma onda, ela se afasta, se aproxima, muda a frequência da onda. E no caso da luz, muda a cor da luz. Aí os caras observaram isso e viram que algumas galáxias, né, se afastavam. E aí começaram a dizer, não, olha, se elas estão se afastando é porque no momento elas estiveram num ponto em comum. Imagina vocês com o drone em cima da escola. Meio-dia, a hora que bate lá, 1h, 10:50, a hora que bate. Começar a filmar. Vocês vão ver que de um ponto em comum sai todos os alunos para tudo que é lado, né? Se tu voltar no tempo ali, tu tá gravando, voltar no tempo, volta todo mundo para a escola. Eles imaginaram a mesma coisa, tudo saiu do mesmo ponto. E aí começaram a calcular a distância aqui e ali, e começaram a deduzir o tempo que isso ocorreu, tá? E aí começaram com essa teoria, pô, se tá todo mundo, o que aconteceu quando tá todo mundo no mesmo ponto? Alguma coisa aconteceu, né? Então, e aí começaram as deduções. Pessoal, no momento da explosão do Big Bang, tá? Surgiram aquelas subpartículas atômicas, né? 380 mil anos depois, isso é um cálculo que eles chutam, né, estimam, surgiram os elétrons. Então, aquelas subpartículas foram formando elétrons, foram formando prótons e nêutrons. E olha o que acontece, se tu tem dois prótons juntos, né, tu vai ter um átomo, se não me engano, de hidrogênio. E tu junta mais dois, tu tem hélio. E se junta mais dois, tu tem carbono. Acho que se tu junta mais alguns aí, tu vai ter ferro. Então, eles foram dando a teoria, olha, foram se juntando, esses prótons, elétrons, nêutrons ali foram se juntando, foram formando átomos. E conforme esses átomos foram se juntando, milhões de anos depois, né, eles começaram a aumentar o tamanho, se grudar, né. Primeiramente formaram nuvem de gases, né, o que nós temos as nebulosas. Isso aqui eu não tenho na apresentação, mas eu peguei aqui para vocês, ó. Em algum lugar eu tenho aqui, ó. Isso aqui, pessoal, deixa eu ver. Interessante é que não está aparecendo para vocês aí, né? Deixa eu ver se agora aparece. Continua não aparecendo para vocês. Que bonito. Ainda está na apresentação, né? Eu não sei porque ele não está atualizando essa internet. Mas depois eu mostro para vocês mais no final. Então, o que aconteceu? Depois eu mostro a imagem de nebulosa para vocês. A mais comum delas, nós olharmos para o céu, é a nebulosa de Órion, né, no meio da constelação de Órion. Uma das maiores, né, e mais fáceis de se ver. É uma nuvem de gases que com o tempo ela vai se juntando às partículas, né, elas vão se aglomerando e por efeito da gravidade, elas vão se combinando e vão aumentando sua massa. E quanto maior a massa, mais partículas
próximo dela, e mais, mais, mais. Daqui a pouco começam as reações químicas e elas começam a queimar, incendiar, porque tem hidrogênio, né? Tem gases ali. E aí que as estrelas são brilhantes. Com o tempo, pessoal, acontece muitas coisas podem acontecer numa evolução de uma estrela. Ela pode explodir e virar uma nuvem de gás, ela pode ter uma massa muito grande e virar um buraco negro, ela pode simplesmente apagar e virar aí tipo um planeta morto, né? E aí o pessoal começou a deduzir isso. Tá. Aqui tem um detalhe. É até bonita a teoria, mas quando eles falam no tempo que isso ocorreu, é uma coisa que é mais crendice, né, do que ciência. O que que acontece? Como é que eles deduziram o tempo que isso ocorreu? Eu falei para vocês que eles viram as galáxias se afastando lá. O problema, pessoal, é estimar que distância elas se encontram. Quando vocês veem um carro na estrada, vocês sabem que se a luz está alta, ele está próximo, ou está se aproximando, porque ela vem aumentando, e quando ela está menorzinha, ela tá longe, né? Mas se o cara está longe com farol alto, tu sabe dizer se ele está de farol alto? Ou se ele simplesmente está se aproximando? Pois é, os planetas é assim. Os caras tem planeta que é maior, o planeta não, desculpa, a estrela que é maior, mais brilhante, outras menores. Tem umas que ficam pulsando de formas diferentes. E aí o pessoal começou a fazer deduções. Então, as equações que tem hoje é a partir de deduções, tu não consegue provar aquilo, né? Por isso que eu disse que é mais crendice do que ciência, porque hoje tu não consegue provar que eles estão certos naquela velocidade. Tá, isso é o Big Bang. Então, isso já é algo mais realista. Isso é um pouquinho mais ciência, tá, pessoal? O que eu digo, né, que o Big Bang não sei ciência, Big Bang é um monte de teorias que tu não tem nem como provar que elas estão certas, e é um sistema que está toda hora mudando. Uma hora ele está expansão quente, outra fria, outra hora é retração, outra hora é expansão. Então, quando tu começa a mudar muito uma teoria, quer dizer que tu tá bem longe do que seria, né, a verdade. Tá? E por que é teoria e não é lei? E por que o criacionismo também é teoria e não é lei? Porque se tu conseguir comprovar e não refutar mais, vira lei. Então, ambos, né, nós temos teorias. Por isso que o pessoal diz que é teoria. Então, pessoal, nessa imagem aqui em cima, ó, nós temos o que seria o nosso universo observável, com nossos equipamentos, tá? Dentro de um pontinho disso aqui, nós temos um lugar que se chama superaglomerado de Virgem. E naquele pontinho lá, dentro do superaglomerado, nós temos uma galáxia, tá? Mas ali em volta dela tem um monte de galáxias. E um pontinho dentro dessa, né? Aqui, a nossa galáxia é a Via Láctea, e dentro dela nós temos o nosso sistema solar. Pessoal, cada pontinho que vocês veem aqui, tá? É uma estrela, um sol, pode ser uma coisa tipo um sol maior ou menor. Então, isso aqui seria uma galáxia. Milhares, né, de sistemas solares podem existir aí dentro. E lembram? Temos, né, muitas galáxias aqui. Isso aqui, ó, pessoal, é como vocês veriam à noite se nós tivéssemos aí um tempo, não tivesse poluição, né, luminosa, e num dia que não tem a lua cheia, é como vocês veriam o céu à noite. Tanto que no interior, nos desertos, não é bem assim, mas, né, tu consegue ver muito bem essa região aqui demarcada da Via Láctea. O que seria isso? É tu olhando num ponto aqui, ó. Tu aqui dentro, em algum ponto, determinado ponto, olhando para fora. Tu vai ver essa mancha, que é o que está em volta de nós, né? Do nosso sistema solar. Aqui, pessoal, só para lembrar vocês, são milhões de galáxias. São milhões de coisas assim. Tá, vamos lá. Uma galáxia tem milhões de pontos que podem ter milhões de sistemas solares. Existem milhões de galáxias. Eu pergunto, vocês acham que nós somos a única vida existente no universo? Eu fico perguntando isso. Pessoal, aqui é uma coisa bem simples de vocês verem à noite, o Cruzeiro do Sul. Vocês estão vendo? Quem consegue ver? Douglas, mostra para eles onde está o Cruzeiro do Sul ali. Nem eu lembro, professor. Ah, tá aqui, ó.
Nem eu lembro, faz tanto tempo que eu deixei de ser desbravador. Faz tanto tempo que eu não olho à noite para o céu. Dureza. Então, pessoal, uma característica aqui coloquei o Cruzeiro do Sul, porque é uma característica do nosso hemisfério é ver o Cruzeiro do Sul. No hemisfério norte, tu não vê o Cruzeiro do Sul, né? E ele sempre aponta para o sul. Na verdade, tem que acompanhar o giro dele, mas é outra história. O que eu quero mostrar aqui? Que o céu à noite seria assim também se não fosse a poluição. Olha a quantidade de estrelas que nós temos lá. Aí tu diz assim, professor, tirou da internet essa foto? Não, até tá aqui, ó. Foi um observatório amador. O pessoal que é amador, que tem os equipamentos, tirou foto do céu. Cara, faz o processamento de imagens, mas isso é a realidade, não tem invenção aqui, né? Aqui, pessoal, seria a nossa, onde nós estamos, a Via Láctea, né? O que acontece? Se isso aqui fosse a nossa galáxia, nós teríamos um ponto aqui dentro, né? E nós olharíamos como se fosse dentro desse disco. Essa parte mais clara seria o centro da nossa Via Láctea. O diâmetro dela, pessoal, é 100 mil anos-luz. O que significa? Significa assim, ó, eu vou pedir para a Júlia tirar uma foto da casa dela. Ô, Júlia, o que tu faz? Tu pega a câmera, tu sai pra rua, tira foto da tua casa, tu volta e me entrega, tu pega, sei lá, chega no computador e posta a foto. Isso? Então, tu concorda que tu tem que sair da tua casa, tirar uma foto e depois voltar? Beleza? Tu concorda comigo que para mim tirar uma foto da Via Láctea, eu tenho que sair da Via Láctea, tirar uma foto e depois mandá-la de volta? E provavelmente o mesmo tempo de ida é o mesmo tempo de volta. Tu concorda comigo? Se o diâmetro dela é 100 mil anos-luz, vamos dizer que não pega o diâmetro, mas pega parte dela, que é 50 mil anos-luz o raio. Se nós estivéssemos no centro, né? 50, tá, mas que não tivesse no centro, 25 mil anos-luz. Para mim sair e voltar, o tempo que eu demorei para sair, o tempo que eu demoro para voltar. Vou chutar que fosse 25 mil anos-luz. Eu saio, 25 anos e volto. Mais 25 mil anos. São 50 mil anos-luz, concorda? Se nós considerarmos aí que não faz em 100 anos que o homem jogou um satélite no espaço, então vocês vão concordar comigo que ninguém nunca tirou uma foto da Via Láctea. Da Via Láctea não, da nossa Via Láctea aqui. Nossa galáxia. Concordam? Então, se vocês verem na internet que eu dizendo essa é a nossa galáxia, não acreditem, porque ninguém conseguiu tirar uma foto dela. Nada saiu da nossa galáxia, tirou uma foto e pôde voltar. Isso, olha, pessoal, andando à velocidade da luz. E aí nós temos nosso sistema solar, né? Só para ter noção, o raio da Terra tem 6 mil quilômetros, aproximadamente. O raio do Sol é 109 vezes o raio da Terra, tá? Uma coisa interessante de saber é a chamada unidade astronômica. Por quê? Porque tu não fala ali a 150 milhões de quilômetros, 300 milhões de quilômetros, 2 bilhões de quilômetros. Tu usa, uma unidade astronômica, 2, 3, 50. E o que significa? A unidade astronômica é a distância do Sol até a Terra. Geralmente é medida a velocidade da luz, né? Dá 8 minutos que a luz demora para sair do Sol até a Terra, chegar na Terra. Isso é uma unidade astronômica. Então você fala, um planeta está 3 unidades astronômicas, é 3 vezes a distância do Sol à Terra. Mas falando no Sol, pessoal, isso aqui são imagens verdadeiras tiradas do Sol, tá? Esse Sol em 14 de agosto e 11 de agosto, vocês podem ver a diferença deles, é uma manchinha preta, é mancha solar, tá? É a região menos quente no Sol, então eles dizem que tem mancha. Isso aqui é a foto do Sol, isso aqui também, né? Tá, claro, isso aqui já é uma coisa fazendo proporção, né, da Terra com o tamanho do Sol. Isso aqui é uma imagem, sim, pessoal, do sistema solar, do Sol, tá? Existe telescópio especial para isso, não é qualquer um que tira essa foto, até porque, né, se tentar, os aparelhos derretem, queimam quando tu começa a querer tirar foto do Sol. E eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Eu acho que eu vou ficar muito bravo com a minha apresentação, porque ela não quer mostrar o meu vídeo para vocês.
Então, eu vou fazer o seguinte. Tem que mexer no zoom. Não sei porque não tá dando aqui, vamos ver. Tá aqui. Então, pessoal, isso aqui, o cara lá tinha um equipamento específico e gravou, tá? Mas foi um bom tempo gravando para ter essa imagem. Vocês estão vendo aqui, parece que tem uma erupção. Tá? Isso aqui, pessoal, se está em direção à Terra, manda uma onda muito forte, uma onda eletromagnética muito forte, muita irradiação, né? Que geralmente atrapalha o nosso sistema de comunicação. Então é bem interessante. O pessoal diz, se cuidem, a radiação está muito forte, ou vai ter um problema de comunicação devido à tempestade solar, é esse tipo de coisa acontecendo. Ô, Vai senhor, falando aí, cara. Fala o aí. bom, o bom é que quem vai perto do sol toma um bronzeadinho, né? Claro. Sabe que tu estudou geografia, né? Tu sabe que determina o inverno e o verão não é a posição próxima ao Sol, né? Da Terra próxima ao Sol, tá ligado? É a Sim, sim, inclinação sim. do eixo. O detalhe é que nosso campo magnético nos protege, né? Tu perdeu esse campo magnético aqui, caiu a casa. Mas eu vou acelerar um pouquinho aqui o papo, pessoal, só para dar tempo aí. Tomar um bronze é boa, né? Pessoal, então, o planeta mais próximo que nós temos do Sol é Mercúrio, tá? Ele não demora 90 dias para dar uma volta. A temperatura vai, olha bem, ele está bem próximo do Sol. E a temperatura dele varia de menos 183 até 427. Aí o cara se pergunta, professor, ele está próximo do Sol e chega a ter temperatura negativa? É interessante, né? E como é a questão da inclinação. E olha ali, parece a Lua, cheio de buraco. Pessoal, isso aqui são fotos geralmente que o pessoal, depende, né? Eu tenho fotos que o pessoal tira e tem fotos que eu usei da NASA, tá? Essa aqui é Vênus. Se vocês pegarem um telescópio, vocês vão olhar assim, ela é embaçada. Por quê? Porque ela é um gás que ela tem em volta, né? Da atmosfera dela é muito densa, tá? E a temperatura dela ali chega a uns 464 graus Celsius, devido a essa atmosfera dela. A gravidade é bem parecida com a da Terra. O detalhe de Vênus é que a NASA mandou lá, já que não consigo ver ela, a NASA, né? Consigo ver a olho nu, a NASA foi lá e mandou um satélite. E eles fizeram, né? O satélite sondou e mapeou a superfície. Já fizeram isso com a Lua. E olha que imagem bonita o satélite fez. Resumindo, mas não descobriu nada lá, né? É de interessante. Só que Vênus é legal. Vocês já ouviram falar na estrela matutina ou vespertina? Vocês já viram à noite, assim, quando o sol está se pondo, às vezes tem uma estrela, depende da época do ano, dá para ver uma estrela bem forte, brilhante, e depois ela some? Ou quem acorda muito cedo, antes do sol nascer, aquela estrela brilhante? Isso depende da época do ano, é Vênus. Como ela está próxima do sol, não é todo momento que nós podemos ver. E ela é que nem a Lua, apresenta fases, né? É bem legal. E a Terra? Depois, né? O terceiro planeta é a Terra. Até a Terra nós vamos falar depois, né, gurizada? O que vocês acham? Vamos bater esse papo depois, tá? Marte, daí tem variação de temperatura negativa, né? Positiva, Marte é vermelhinho, é um planeta meio enferrujado, tá? Por causa realmente é ferrugem isso aqui, as coisas vermelhas. Mas não é à toa que, né, a NASA vai para lá. Por quê? Porque tem gelo. E se tem gelo, tem água. E opa, ficou interessante, né? Quer dizer, os caras não estão voltando à Lua de graça, pessoal. Eles não estão indo para Marte de graça. Tem motivo, vocês não revelaram outra história. Vai gastar trilhões de dólares para ir num planeta e vai revelar tudo que tem lá para os caras, de graça? Não, né? Júpiter, aquela manchinha lá, ó. Só o detalhe, Júpiter é todo gasoso. Tudo isso aqui é gás, pessoal. E essas faixas são atmosferas, são densidades diferentes do gás. Essa mancha vermelhona aqui é uma tempestade que tem. Ele é o maior planeta do sistema solar. A gravidade chega a ser 3 vezes maior que a da Terra. Te imagina caminhando nisso?
O dia lá, pessoal, dura 9 horas, então ele gira no próprio eixo muito rápido. Imagina o tamanho dele para o dia durar 9 horas. Cara, é muito, muito, muito rápido a velocidade que ele gira no próprio eixo. Ele tem 4 luas que foram descobertas por Galileu, né? Europa, Io, Calisto e Ganymede, nunca lembro o nome dessa aqui, né? Ganymede. Já foram sondadas pela NASA também, imagens que são sondadas pela NASA, né? Pessoal, aqui eu tenho um vídeo legal, que aposto que eu não vou conseguir transmitir para vocês de boa, na humildade, que eu vou ter que fechar de novo o Zoom. Vou eu lá fechar o Zoom, que peleia, meu. Quando eu era adulto e usava 2 telas, era muito mais fácil. Ó, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o pessoal que filmou Júpiter, depois de várias horas filmando, montaram isso aqui, né? Vocês estão vendo? Isso aqui são as luas de Júpiter, passando, né, em frente ao Júpiter, e o Sol tá fazendo, tá projetando Júpiter, por isso tu enxerga ele, né? Tu consegue, a luz bate lá e volta. E como a Lua tá na frente, ó, faz uma sombra na superfície. Isso aqui, pessoal, nessa região tá acontecendo um eclipse solar, assim como a Lua, né, faz conosco aqui. É um eclipse solar, tá? Então as 4 luas ficam dançando lá em torno de Júpiter, é bem legal de ver Júpiter, porque nunca tá igual. Claro, com o tempo se repete, né? Então, essas manchas aqui, ela já foi maior, hoje acho que deve ter 4 vezes o tamanho da Terra. Ó, a movimentação das faixas aqui, de algumas faixas, né, da superfície de Júpiter, é o gás se movimentando. Saturno, pessoal, Saturno é outro planeta gasoso, tá? Gigante gasoso, a gravidade é parecida com a da Terra, só que ele é muito maior que a da Terra. Em volta vocês estão vendo aqui, ó, essas faixas, na verdade, são meteoritos, coisas grosso modo é a sujeira estelar que está ali, né, se acumulando em volta dele, do eixo. Ela, se não me engano, passa de 1 quilômetro de espessura, só que o comprimento dela tem centenas de quilômetros, e quando o Sol bate na posição correta, né, parece esse bambolê em volta. E isso aqui, pessoal, ele é dividido por densidades, né? Então, assim, há divisões de densidade, e se tu tirar uma foto melhor, que esses caras conseguiram aqui, essa da NASA, esse aqui é do astrônomo amador, mas às vezes com o telescópio tu consegue visualizar, assim, 7 divisões, se eu não me engano, são as divisões de Cassini, né? Como se essa faixa preta aqui, ó, tivesse 7 delas, 6 delas, mais finas, né? Aí tu vê as 7 camadinhas. É muito legal, Saturno, eu gosto muito, né? Ó, ele é gasoso, ele tem a aurora boreal, que nem a Terra. A Terra. Pessoal, aí eu pergunto para vocês assim, eu não vou até o último dos planetas que o pessoal considera, tá? Os outros são menores. Netuno e Plutão lá, se não me engano, Netuno também tem um anelzinho em volta, mas não é muito bem visto, tá? Eles estão um pouquinho afastados. Falar um pouquinho da Terra. Lhes pergunto, todos os planetas que vocês viram ali e o Sol são redondos. A Terra tem que ser plana? É de se pensar, né? Não dá, também não consigo. Tá, mas a Terra é o centro do universo, pessoal? Também acho que não. Eu acredito que Deus criou a Terra. Vocês olharam todos os planetas à nossa volta. Por que eles não têm vida? Porque eles não têm condições de ter vida como nós conhecemos. Olha bem, eu conheço vida de um jeito. De repente, existem outras formas de vida. O que eu sempre falei para vocês? Tu enxerga uma pessoa porque a luz bate nela e vem até teu olho. Só que tem uma faixa de comprimento de onda que eu não enxergo. Tu não enxerga o controle remoto funcionando. Mas a luz está ali. Então, pode ter algum objeto na minha frente, que um ser, alguma coisa que não emita, né, ou a luz bate nele, atravessa e não vem o mesmo comprimento de onda que o meu olho enxergue? Pode. Pode acontecer ali de um som, meu ouvido capta um som numa determinada frequência. Tanto que o morcego gritando não escuta toda a faixa de comprimento de onda. Se alguém viu apito para cachorro lá, tem um apito especial que tu não escuta, né? Mas o cachorro escuta, por quê? Porque capta outra frequência, né? Outro tipo de frequência. Cara, pode estar um ser ali falando do meu lado e eu não escutando? Pode. Então,
Pode ter isso em outro planeta, eu não estou vendo. Entende? Então, vida como eu conheço, na volta aqui não tem. Mas aí tu pensa, pô, existe tantos planetas, tantos galáxias e tudo isso, e para nada? Eu, sinceramente, acho estranho. Não é coerente, vocês concordam? Só aqui ter vida. E outra, tu olha tudo que tem... Tem gente que prefere dizer que nós somos o acaso, mas pensa assim, tudo que tem na nossa volta tá morto pro nosso, né, tipo de pensamento. Só nós temos vida. Aí tem gente que prefere achar isso coincidência. Eu prefiro, né, pensar que, pô, cara, isso não é coincidência. Isso é para mostrar que nós fomos criados, né? Ô, gurias, vocês já foram no ônibus? Olha bem, isso é coisa que o guri faz, tá? Até eu trocar a tela para ver a reação de vocês. Vocês já foram no ônibus e do nada acharam um guri que vocês gostam ou que vocês desconfiam que gosta de vocês? Já foram sim. De repente esse cara tava lá, né? Te viu uma vez no ônibus, coincidiu os horários aí. Ou no shopping, quando tu vai. Isso não é acaso. Os guris fazem a coisa acontecer para estar lá, entende? É a mesma coisa que acontece aqui. Não acredito no acaso na formação, né, do sistema solar e da Terra. Mas tudo bem. Vamos voltar lá. Então, pessoal, antigamente, né, se pensava que nós éramos o centro do sistema solar. Por quê? Imagina vocês ali, paradinho, vendo as estrelas todo dia fazendo a mesma movimentação, ou muito parecida. Tu vê o Sol se pôr de um lado, né, nascer de um lado e se pôr do outro. E não mudar muito essa variação. Não varia muito, né? A Lua, a mesma coisa. O que vocês vão pensar? Que está tudo girando em torno de vocês. Vocês concordam? Se vocês tudo circular em torno de vocês, olhar toda noite o Sol, desculpa, de manhã o Sol nasceu e se pôs lá no outro lado, e a Lua a mesma coisa, a mesma coisa, vocês pensam, estou no centro e está tudo na nossa volta. Não, é normal. Então, o que o pessoal pensou, né? Criaram o sistema geocêntrico. A Terra está no centro e todo mundo na volta. Fim. Só que, de repente, eles observaram que tinha umas estrelas, né? Que os pontinhos brilhantes, que não faziam esse movimento. E aí, pessoal, né? Que é o mesmo movimento do Sol e da Lua. Eles chamam isso de movimento direto. Eles faziam um movimento retrógrado. Alguém foi lá e começou a anotar. Todo dia anotar a posição do horário, né, do planeta lá. E ele viu, pessoal, que tinha algumas estrelas que faziam esse movimento, ó. Parece que elas iam, depois voltavam e iam de novo. E não sabiam explicar. Essas estrelas, na verdade, são os planetas. Só que antes não tinha essa distinção, né? E aí, tá? O Ptolomeu deu um jeito de resolver esse problema. O que ele imaginou? Ó, esse é o modelo ptolomaico, que a Terra está no centro do universo, né? Tem as estrelas que vão girando, os planetas que vão girando aqui, daí na época para eles ainda era estrela. Mas ao detalhe, não é que ele fosse girando assim que nem os outros, é que ele fazia esse movimento e junto disso ele fazia um outro movimento, que ele chama de epiciclo. É como se esse planeta aqui girasse em torno de um círculo, de um ponto imaginário, e esse ponto imaginário circulasse em torno da Terra. Pessoal, matematicamente resolveu o problema dos caras. Resolveu o problema desse modelo aqui. Isso explicava, aquilo lá explicava isso aqui. E aí tá beleza. Porém, Nicolau Copérnico não acreditou nisso. Ele pensou assim, para aí, se tem planetas que giram, né, se existem coisas diferentes de estrelas, que são os planetas, né, depois descobriu, né, que tinham planetas, então, provavelmente, nós somos mais um planeta. E ele teve a ideia de, para aí, se somos mais um planeta, não somos o centro do universo. E aí teve a ideia de ser o Sol o centro do universo, só que ele não tinha muito como provar. Eis que surge o modelo heliocêntrico, né? Mais adiante, Tycho Brahe, né, começou a fazer anotações, 20 anos de anotações, e ele acreditava que o Copérnico dizia. Né, ele começou a anotar nisso, só que ele não conseguia comprovar e fazer um experimento matemático decente. Nisso ele contratou, né, um jovem promissor na matemática, que era o John Kepler. Se vocês estudarem, o John Kepler tem uma história longa, não vou falar a história dele, né? Mas Kepler, né, 1 ou 2 anos depois que o Tycho Brahe morreu,
ele conseguiu, a partir das anotações do chefe dele, conseguiu provar, né, alguma coisa sobre os movimentos dos planetas. E eis que ele criou 3 leis, pessoal, e é isso que vocês vão estudar e vão chorar, vai cair no vestibular e blá, blá, blá. Primeira lei de Kepler. As órbitas dos planetas, né, são em elipse. Então, elas não ficam girando circularmente, eles giram como se fosse uma elipse. E uma elipse, né, tem 2 centros. Não sei se vocês já estudaram isso em matemática. É uma coisa mais oval. O círculo, qualquer parte dela, né, distância de um ponto a outro no círculo é o raio, é a mesma. Na elipse, não. Beleza. E o que ele disse? Que no nosso sistema solar, uma das órbitas, né, um dos focos é o Sol. Na segunda lei, é a lei das áreas, pessoal. Isso aqui é interessante, ó. O que ele diz? Né? Que se tu ligar uma linha imaginária da Terra ao Sol, que é o raio, e vamos dizer assim, do ponto M, eu vou contar 3 horas, 3 dias. O ponto M, e daí ele, depois de 3 dias, parou no ponto N. E ele vai puxar, né, um raiozinho até o Sol. E vai fazer uma área, ó, viu, em azulzinho? Ele calculou essa área. Se mais adiante, de qualquer outra região, ele diz assim, tá, a partir daqui eu vou contar 3 dias. Daí, vamos dizer que foi o ponto K. Contou 3 dias, parou no ponto L. Fez um raiozinho aqui, fechou uma área. Ele viu, pessoal, que essa área 1 é igual à área 2. Mas como assim? Tá aí, olha bem. Tem uma situação que a Terra, o planeta, está mais próximo do Sol. Nós chamamos de afélio. E uma região que ele está mais longe do Sol, que é o periélio. Pessoal, se vocês verem, o raio aqui é menor do que aqui. Então, como é que as áreas são as mesmas? Aí ele descobriu que quanto mais afastado do Sol, o planeta anda mais rápido. E quanto mais próximo desculpa, é o contrário. Quanto mais próximo do Sol é mais rápido e quanto mais afastado é mais devagar. Depois ele criou a terceira lei, pessoal, que parece até besta. A lei dos períodos. Ele relaciona o período que o planeta se movimenta em torno do Sol com um raio médio. Como tem vários raios aqui, né? Ele calculou um raio médio. Ele viu que tem uma relação do tempo ao quadrado com o raio ao quadrado. E o que isso significa na minha vida? Nada. Mas a partir disso aqui, ele conseguiu calcular, viu que todos os planetas obedecem a essa lei. Então, ele olhava um planeta e ia lá e calculava o período do planeta. Ah, esse planeta tá... Se ele calculava o período, ele conseguia depois deduzir o raio. A que distância ele estava do Sol. Então, assim, ele conseguiu calcular o período, né, e a distância dos planetas em torno do Sol. Depois disso, pessoal, né, vieram outros caras, o Galileu. O Galileu, né, apoiava essa ideia do Kepler e pensou assim, se a Terra não é o único planeta, vou observar os outros. E aí fez uma lunetinha dele aqui, observou lá as 4 luas que eu mostrei para vocês em Júpiter, né? A partir do Galileu, pessoal, e John Kepler, observações, o Newton criou a teoria da gravitação universal. Por quê? Porque ele olhou e imaginou assim, se todo mundo gira em torno do Sol e a Lua em torno da Terra, porque esses corpos estão se atraindo. E se estão se atraindo, tem um motivo. E aí ele criou a lei da gravitação universal. Ele fez a equaçãozinha, né, que comparou ali. Se eu tenho 2 corpos, né, eles vão se atrair. Com qual é a intensidade? Essa intensidade ele chamou de força. Então, relaciona a massa dos 2 corpos dividido pela distância, o raio ao quadrado, vezes uma constante gravitacional. E olha o detalhe, a partir dessa teoria aqui da lei da gravitação universal, mais adiante na eletricidade usaram essa mesma ideia de equação, né, para falar da interação de elétron, de partículas, né. Então, pessoal, depois eu vou ver com vocês melhor, os exercícios um pouco melhor sobre a lei de Kepler, mas o importante é vocês entenderem o conceito dela. Vocês entenderem o que é a primeira lei, né? O que é a segunda lei e a terceira lei. E assim nós também vamos estudar, né, a lei da gravitação universal ali, utilizando as equações dela. Alguma dúvida? Eu tenho exercícios disso aqui. Mas falta pouco tempo, eu queria ver se vocês têm dúvidas. Querem fazer algum comentário? Temos 4 minutos, na verdade.
Professor, mais, viu? Olha. 7 minutos aí. Tem mais. Então eu vou aplicar exercício nesses guri Porque aqui. assim, a próxima aula é 9h55, então a gente tem um tempo ainda, né? É bom sempre dar uns 2, 3 minutos, o professor dar uma respirada, os alunos também. Então, e aí, gurizada? Entenderam alguma coisa, pelo menos? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É interessante. Não gostei disso. Não vou apresentar isso. Isso aqui vocês não merecem. Peraí. Cadê meus exercícios, gurizada? Deixa eu ver se eu acho que. Só um momento, gurizada, travou tudo aqui. Enquanto isso, enquanto meu computador volta ativa, como é que tá a vida de vocês? Tá tudo certo? O feriado foi bom? Ih, ninguém respondeu, tô até preocupado. Podia estar melhor, só se o Grêmio ganhasse uma partida. Ultimamente o Grêmio só ganha Grenal, né? Só o Inter. Meu time faz uma fiasqueira pro Grêmio, cara. Eu não entendo. Todo mundo ganha do Grêmio. Tá louco. O Inter não tá decepcionando, já é uma coisa boa. Como? Pessoal, para ver como o Enem, o vestibular, trata essas coisas que eu falei para vocês, aqui, ó, tem uma questão do Enem. A característica que permite identificar um planeta no céu é seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários... Voltar. Por vários dias, verificamos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destacada, o movimento de Marte, né? Em questão de 10 dias, ó. Até legal que eu não consegui baixar a tempo, mas tem um videozinho mostrando a simulação, né? Desse movimento. Durante 10 dias viram esse movimento de Marte. E aí, pessoal, vem a pergunta. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrado na figura? A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada para o meio da atração gravitacional. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica, mais acentuada que os demais planetas. A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que o planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. A proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a gravitação de Júpiter interfira em seu movimento. Já podemos tirar toda aquela parte de gravitação, né? Caso vocês não tenham entendido por que o pessoal lá enxerga esse movimento, eu vou mostrar para vocês. Imaginem que aqui está o Sol. Aqui está a Terra e mais afastado, né, está Marte. Vocês concordam que Marte, por estar mais afastado, ele está demorando mais tempo para dar a volta em torno da Terra? Sim, né? Então a Terra, ó, em um determinado momento, passa por Marte. Ó, se eu estou observando Marte aqui, ó, como é que eu vou observar ela num ponto no desenho? Aí eu comecei a me movimentar, ó. Daqui a pouco ele emparelhou com Marte e vai passar de Marte, ó. Aí eu já não olho, aqui eu olhava para frente para enxergar Marte, aqui eu já começo a olhar para trás para enxergar Marte. E assim vai sucessivamente. Então o desenho que vai se formando é isso aqui, ó. Na verdade, né, não é um termo correto, mas ele ultrapassa Marte. Então, tu imagina assim, tu tá viajando na estrada em linha reta. Tu olha um carro que tá na tua frente, tu fica olhando. Tu tá passando dele. Chega um momento que tu olha ele de frente para frente, depois tu passou dele, tu começa a olhar ele atrás de ti, tu tem que te virar. É o que acontece, né? Se tu fosse desenhar num projeto, conforme tu mexe a tua cabeça, tu tá olhando para frente, depois tu começa a olhar
aparelho com ele e depois começa a olhar para trás. Outra pergunta, essa aqui eu não gosto muito. Achei muito frau. Essa aqui é o ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo de uma câmera nova. Queria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considere o texto às vezes de Kepler. Pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta... Considerando o texto às vezes de Kepler. Eu acho que essa questão ficou muito mal elaborada, mas caiu, né? Então, letra A. Se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa. Pessoal, tamanho determina a massa? Silêncio. Não determina, porque tem objetos com tamanhos menores, com massas maiores, mais densos, né? B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Na verdade, o peso, quando tu está na Terra, tu está considerando peso, né? Quando tu está no espaço, tu está considerando força gravitacional, força de atração, que é aquela equação que o Newton criou, que eu mostrei por último. Então, 2 objetos se atraindo. Qual é a força de atração da Terra? Para nós, né, nossos corpos, nós chamamos de peso. Então, não é. C. Não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso do objeto em órbita tem por base as leis de Kepler. Não tem nada a ver a lei de Kepler com isso. D. Não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Seria mais correta, né? Não se justifica, pois a força-peso implica a ação de uma força de reação, nada a ver com isso. Então, essa questão é uma questão meio ridícula, mas caiu no Enem em 2009. Essa é mais legal. Essa é mais legal ainda, Enem em 2010, que ele faz a pergunta, né? Vocês viram que a mancha aqui sumiu, ou a faixa, a mancha não sumiu, a mancha está aqui, mas a faixa, elas se anularam? E aí ele pergunta, por que elas se anularam e dá as alternativas? Pessoal, o que eu falei para vocês do que é constituído essas manchas de gases, né? E elas são divididas por densidades. Então, quando uma mancha se junta com a outra, uma faixa se junta com a outra, significa que as densidades, né, são as mesmas, elas conseguiram se misturar e ter a mesma densidade. E a resposta dessa questão, né? É a densidade. Vocês estão muito sérios. E aí?